Oi, meus queridos alunos do sétimo ano. Nessa aula de hoje eu vou fazer uma revisão sobre o conteúdo que a gente já estudou, que é a população brasileira. Mas antes de começar a aula, queria dizer para vocês que eu estou realmente com saudade de vocês nas nossas aulas presenciais e eu espero que vocês estejam cumprindo de fato o que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, falou para a gente cumprir. Vocês estejam de fato em casa, que vocês estejam lavando as mãos e tomando os devidos cuidados para esse vírus passar sem atingir nossos familiares, sem causar muitos danos para a nossa saúde. E que se a gente cumprir tudo o que eles falarem para a gente cumprir, logo a gente estará junto novamente, tá bom? Eu estou me cuidando, estou em casa, espero que vocês estejam também fazendo o mesmo, tá bom? Nessa aula de hoje eu vou falar sobre a população brasileira. Eu tinha falado para vocês que nesse ano todo, o conteúdo do sétimo ano é só os aspectos geográficos do Brasil. E a gente começou estudando a população brasileira. Vocês estão lembrados, né? Então, a população brasileira, ela foi formada por um processo chamado de miscigenação. A miscigenação nada mais é do que a mistura de povos, de duas ou mais identidades culturais. O Brasil foi formado a partir de três principais, né? Primeiro, os indígenas, os escravos, os africanos, né? E os europeus. Eu vou explicar detalhadamente como cada um chegou aqui. Primeiramente, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles encontraram alguns povos que já habitavam aqui. Ideologicamente, eles achavam que estavam chegando nas Índias, mas na verdade eles estavam chegando em território brasileiro. E por isso que é denominado de indígenas, porque eles achavam que estavam chegando nas Índias. E aí eles chegaram aqui e chamaram os povos nativos que estavam aqui de indígenas, mas o nome mais correto são povos nativos, tá bom? Esses povos eram inúmeros e eles tinham sua própria identidade cultural, seus próprios hábitos, suas próprias crenças e enfim. Segundo, foram os portugueses, os europeus em geral, que vieram para cá a fim de colonizar o Brasil. E eles vieram para cá, inicialmente veio Portugal. Na verdade, a maior quantidade de europeus que vieram para o Brasil foram de portugueses, mas vieram outras nações também, da Europa, por exemplo, Espanha, Itália, Suíça, de outros continentes também, como por exemplo o continente asiático. Mas o segundo povo que veio foi os europeus. E o terceiro foram os africanos. Os africanos vieram para cá na condição de escravos. Como assim? Como que eles vieram para cá? Eles chegaram aqui, lá na África, eles eram negociados e vinham para cá em navios negreiros. Esses navios vinham em péssimas condições de vida e grande parte deles morriam no caminho. Mas os que chegavam aqui, eles trabalhavam principalmente nas lavouras, principalmente na lavoura de cana-de-açúcar que tinha na região nordeste do Brasil, tá bom? Também trabalhavam em diversas coisas, por exemplo, construção de fazendas, trabalhavam nas minas de ouro e etc. Então, assim foi formada a população brasileira. Ao longo dos tempos, eles foram se relacionando e foram tendo descendentes, por exemplo, entre um africano e um europeu, entre um indígena e um africano, e assim foi formando a população brasileira. Por isso que a nossa população, ela não é assim, digamos, tem uma característica própria. Às vezes, uma pessoa de uma mesma família, ela tem um cabelo escuro, e um outro membro tem um cabelo mais claro, um membro tem uma cor de pele mais claro, o outro tem uma cor de pele mais escura, um tem o cabelo liso, o outro tem o cabelo enrolado. Isso tudo são reflexos dessa miscigenação, porque os europeus tinham uma característica, os africanos tinham outra característica e os indígenas tinham uma outra característica. Aí eles vieram para cá e miscigenaram e por isso que a gente tem uma grande diversidade de características no povo brasileiro, tudo bem? E aí o que aconteceu? Ao longo dos anos foram se passando e a população brasileira começou
a migrar, começou a miscigenar e assim por diante. Chegou um momento em que a população ela estava morando primordialmente no campo. E a principal atividade agrícola, a principal atividade econômica no Brasil era a atividade agrícola. Então a população agrícola era 1000 vezes maior, a população rural era 1000 vezes maior do que a população urbana. A partir do ano de 1940, esse aspecto começou a mudar, porque os primeiros indícios de indústria que vieram para o Brasil foi justamente nesse ano, 1940. E aí a população começou a exercer um fenômeno chamado de êxodo rural. O que é êxodo rural? Quando as famílias começaram a sair do campo e foram buscar melhores condições de vida na cidade. E elas buscavam emprego justamente nas indústrias, porque a promessa de uma cidade, a promessa de uma indústria era muito grande. E aí, a partir do ano de 1940, começou a acontecer esse processo. Em 1960, foi registrado a primeira vez onde o número da população urbana foi maior do que a população rural. E a partir disso, começou a surgir uma transformação na população brasileira. O que aconteceu? As cidades começaram a se desenvolver. Então, a gente tem sempre que lembrar que o processo de urbanização está sempre ligado no processo de industrialização. Quanto mais indústrias surgiu no Brasil, maior foi se tornando a cidade. E aí eu te pergunto, qual região do Brasil que isso começou a ser mais intenso? Na região sudeste. Por isso que hoje o estado de São Paulo é o estado mais industrializado do Brasil, é o estado onde que mais possui pessoas, porque um monte de gente saiu da região centro-oeste, principalmente da região nordeste, para buscar emprego nas indústrias. E aí começou a surgir o quê? Os primeiros problemas urbanos. Por quê? Todo mundo que foi morar na cidade, será que arrumou emprego? Todo mundo que foi morar na cidade, que vendeu seu pedaço de terra lá na zona rural e foi morar na cidade, será que conseguiu uma casa para morar? Não foi assim que aconteceu. E aí começou a surgir os problemas urbanos. Quais são os problemas urbanos que a gente vive hoje? Primeiro, as favelas. As favelas surgiram nesse período porque a população brasileira, a população que não conseguiu emprego nem uma moradia digna, começou a fazer construções em áreas irregulares, porque as favelas, principalmente as favelas de São Paulo e Rio de Janeiro, elas são construídas em morros, em serras, em locais impróprios de se habitar. Mas por que eles moravam nesse local? Por causa das invasões. Eles chegavam, construíam suas casas lá, sem ter uma escritura, sem ter um processo de compra e venda de fato daquele terreno e começaram a construir. E aí as pessoas começou também a surgir doenças, porque nesses locais não tinha esgoto, não tinha água tratada, e aí começou a surgir inúmeras doenças que eram rapidamente disseminadas. Existem livros no Brasil que relatam que, por exemplo, a cada 500 pessoas que moravam numa favela, tinha um banheiro. Imagina você tendo que dividir um único banheiro para fazer suas necessidades fisiológicas e para você tomar banho por 500 pessoas. Isso não dava muito certo, né? E aí começou a surgir esses problemas. Sem falar também que começou a surgir o desemprego. Se um pai de família não tem dinheiro, não trabalha, não tem dinheiro suficiente para colocar comida dentro de sua casa, o que ele vai começar a fazer? Roubar. Então começou a surgir a marginalização das cidades, onde começou a surgir a violência nas cidades. E aí isso foi gerando, foi crescendo e foi surgindo as primeiras cidades do Brasil, tendo as indústrias como principal fator para o surgimento dessas cidades e tendo também essa marginalização. Sem falar também que as indústrias aproveitavam toda essa situação para oferecer empregos com salários baixos, para oferecer empregos em péssimas condições de vida, para oferecer empregos com baixos salários, péssimas condições de vida, péssimas condições de salário, com altas cargas de salário. E isso tudo fez com que surgissem as cidades. Tudo bem? Na próxima aula eu vou dar continuidade nesse conteúdo, tá bom?
Então, beijo. Tem uma tarefa, tá bom? Tem uma tarefa que eu fiz e deixei, vai estar logo acompanhada aqui com esse vídeo. E no nosso próximo encontro, eu vou dar continuidade nesse conteúdo, tá bom? Sucesso para vocês! Oi, queridos alunos do 7º ano. Então, hoje eu vou dar continuidade à última aula que eu passei para vocês sobre população brasileira. Desde o início, como surgiu a população até os dias atuais. Eu parei falando que a população brasileira, como começou a surgir as cidades urbanas, né? Então, eu vou dar continuidade nisso. E aí, o que acontece? As indústrias, elas tinham um grande papel responsável nisso, no estudo que eu expliquei para vocês na última aula. Qualquer dúvida é só vocês voltar no vídeo que vai estar disponível e para relembrar um pouco do que eu falei. Mas, enfim, continuando. As indústrias, então, elas tinham um grande papel importantíssimo nesse processo. E aí começou a surgir que a mulher começou a ter um novo papel na sociedade. Por quê? Antigamente, na época dos nossos avós, até que na época dos nossos pais foi um processo de transição. Mas principalmente na época dos nossos avós, se você conversar com o seu avô, com o seu tio, alguém mais de idade da sua família, você vai confirmar isso que eu estou falando para vocês. Na época deles, primeiro, que eles moravam na roça, como eu tinha falado para vocês, ano de 1940, 1960, mais ou menos por aí. Eles moravam na roça e algumas coisas eram diferentes do que é hoje. Por exemplo, primeiramente, o papel da mulher. A mulher, ela tinha um papel exclusivo de cuidar da casa, cuidar dos filhos e também cuidar das necessidades do marido. E aí, quando ela mudou para a cidade, quando as famílias começaram a mudar para a cidade, começou-se a perceber que a mulher precisaria entrar no processo financeiro da casa. Porque senão, como eu falei, que o desemprego era grande, etc., as famílias não iam conseguir sobreviver. Então, antigamente, a mulher, ela só tinha o direito de cuidar da casa, de cuidar dos filhos e cuidar do marido. Aí, quando ela vem para a cidade, ela encontra uma realidade diferente. E aí, a mulher começa a se inserir no mercado de trabalho. Outro fator também. Se você perguntar também seus avós, seus tios ou as pessoas mais antigas, isso vai até interferir, por exemplo, nos nossos pais, que é a faixa etária de transição de estudo que eu estou falando para vocês. Vocês vão perceber que seus avós tiveram um número de filhos muito grande. 6, 7 filhos. Muito raro antigamente quando uma pessoa tinha poucos filhos. Se você perguntar aos seus pais, pouco provavelmente eles vão ter mais de 4 filhos. Justamente porque está inserido nesse processo que eu vou explicar para vocês. Antigamente, o número de filhos significava quantidade de mão de obra. Ou seja, quando a criança ela pegava uma idade, ela já poderia ajudar o pai a trabalhar na roça, a trabalhar nas lavouras. Quando a criança, ela já poderia ajudar a mãe nos afazeres da casa e assim por diante. Mesmo porque também, quando eles eram muito jovens, quando a criança era muito criança mesmo, a mãe cuidava dos filhos, né? Não tinha essa preocupação de deixar, onde que ia deixar para trabalhar e etc. Sem falar também que a educação, o sistema educacional não era tão intenso como é hoje. Hoje em dia, se você for pesquisar, poucas crianças no Brasil não estudam, porque o estudo ele é obrigatório. Se você vê uma criança que não está estudando, você pode denunciar para o Conselho Tutelar da sua região, que eles vão lá investigar o porquê dessa criança não estar estudando. Então, todos esses fatores, eles não se encaixavam na vida da cidade. E aí, o que aconteceu? A modificação da família, antes da época rural, para as famílias da cidade. Aí, o que começou a acontecer? Aqui na cidade, as mulheres tiveram que trabalhar. E aí, quem ia ficar com 6, 7 filhos da mulher, da família? Como que a mulher ia conseguir trabalhar e cuidar dos seus 9 filhos? Então, a estrutura familiar da população brasileira se modificou nesse período. E aí, as mulheres começaram a deixar de ter filhos. Não é que elas não tinham filhos. Então, uma mulher que antes tinha 9 filhos,
Uma filha dessa família, hoje em dia ela tem 3 filhos, ela tem 2 filhos. Por inúmeros motivos que eu vou explicar para vocês, vou continuar explicando. Primeiro, filho hoje em dia não significa mão de obra. Por quê? Você tem que inserir ele numa escola, seja pública, seja particular. Você tem que dar o sustento para ele e ele não vai te oferecer nenhum tipo de lucro inicialmente, né? Porque, por exemplo, quando você crescer, quando você for ter a sua profissão, um médico, um advogado, um professor, um engenheiro, aí você vai oferecer algumas mordomias para o seu pai, sua mãe. Mas hoje você não oferece isso. Hoje você só oferece custos para o seu pai. Então pensa, um pai de família, uma mãe de família ter que sustentar 9 filhos na cidade. Então, essa realidade não começou a se enquadrar na realidade da família. Então, eles começaram a ter menos filhos. E como que isso passou a acontecer? A população, como ela estava na cidade, ela começou a ter acesso mais à informação. Então, as mulheres começaram a evitar a gravidez a partir dos métodos contraceptivos, que começou a ter mais acesso na cidade. Um outro fator também, eles começaram a fazer planejamento familiar. O que é planejamento familiar? Como você consegue evitar uma gravidez hoje, você consegue planejar quantos filhos você vai ter. E aí, eles começaram a fazer isso, simplesmente um planejamento familiar. Nós vamos casar, nós vamos ter tanto número de filhos e assim a gente vai conseguir sobreviver adequadamente. Sem falar também que depois que o tempo passou, o governo começou a investir em saneamento básico. O que é saneamento básico? É você beber uma água tratada, você cuidar do esgoto da cidade, inúmeros fatores que vão influenciar na qualidade de vida da população. Então a população começou também a ter qualidade de vida a partir desses incentivos do governo. Começou a surgir também inúmeras escolas públicas, onde essas crianças começaram a estudar de fato. Não que necessariamente essas escolas públicas, elas têm qualidade, mas também não é dizer que elas não têm, entendeu? O importante é a criança estudar. Outra coisa também que eu esqueci de falar. Nesse período onde começou a surgir as cidades, os cortiços, as favelas, o governo começou a investir na saúde. Por que na saúde? Para a população deixar de morrer. Porque você, por exemplo, seu corpo, ele tem 70% de água. Se você beber uma água contaminada, o que vai acontecer com sua saúde? Ela vai ser bem debilitada, né? E aí, o que aconteceu? O governo começou a investir em água tratada, começou a investir em esgoto, saneamento básico, para as pessoas deixarem de ficar doentes. Porque quanto mais pessoas doentes, mais pessoas vão utilizar o Sistema Único de Saúde. Entenderam? Sem falar também que o governo começou a fazer as campanhas de vacinação. Começou a surgir as vacinas para evitar as doenças. Evitar o sarampo, evitar muitas doenças. Tanto que, se você tem um bebê ou conhece algum bebê na família, ou conhecido seu, pergunta à mãe dessa criança. Quando um recém-nascido nasce, de tempos em tempos, eu acho que é a cada 3 meses ou mensalmente, ele tem que tomar uma vacina. Justamente para a criança não adoecer, entendeu? Então, isso também foi um grande avanço. Também a medicina começou a ser avançada. Então, antes, com doenças que as pessoas morriam constantemente, elas deixaram de morrer. Eu ouço, e vocês também provavelmente já ouviram isso. Ai, fulano morreu de quê? Ah, fulano morreu de repente. Hoje em dia você não ouve as pessoas falando isso. Mas antigamente você ouvia as pessoas falando isso porque não se tinha conhecimento de doença, não se tinha conhecimento de tratamento de doença. Entenderam? Então, a medicina começou a ser bastante avançada. Professora, como que é a atual população do Brasil? Hoje em dia, a população do Brasil, ela é essencialmente urbana, mas isso não quer dizer que o campo não seja importante. O campo e a cidade, eles estão interligados.
Os dois precisam existir e um depende do outro, porque, por exemplo, todos os nossos alimentos vêm da onde? Do campo. Só que o que aconteceu? Quem trabalha mais no campo hoje são as máquinas. Então, a população é essencialmente urbana, a atual população do Brasil, ela é essencialmente urbana. A mulher participa 40% da economia do Brasil. Hoje em dia a gente tem esse número. Claro que assim, a mulher ela ainda sofre muitos preconceitos e tem muitas barreiras ainda para se romper. Mas hoje 40% da população brasileira da economia brasileira é feito por mulheres. E as famílias têm um número bastante menor do que antigamente. Hoje em dia, um casal, ou ele tem um filho, no máximo 2. A maioria dos casais hoje em dia tem 2 filhos. Se a gente for fazer uma pesquisa, a maioria dos casais vão ter 2 filhos, tá bom? Mas isso não quer dizer que sua família não possa ter também muitos filhos. Estou falando assim, no geral. E dentre esses filhos, eles estudam para que futuramente tenham uma profissão, seja em escola pública ou seja em escola particular. Obviamente, quem tem mais condição financeira, o filho estuda em escola particular. Quem não tem, estuda em escola pública, tá bom? Gente, então essa foi nossa revisão sobre a população brasileira, do início até o final, tá bom? Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre a mensagem que eu quis passar. E espero também que vocês façam os exercícios que eu deixei para vocês fazerem. Por que é importante fazer esses exercícios? Porque eles vão valer nota. E vão valer também exercícios de maratona, né? Porque quando a gente voltar a estudar normalmente, fisicamente, né? Já vai estar a próxima semana de provas. Então, é interessante você fazer. Sem falar também que vai valer uma pontuação aí que a gente vai estipular. Tudo bem? Então, isso foi o que eu tinha para passar para vocês. E muito obrigada pela atenção.